Enfim, me ajudaria a tocar o violino de arco dentado? Não tô entendendo. Puxar e empurrar o enviuvador de sequoias. Você vai ter que me dizer do que está falando. Você seria minha dupla no serrote para 2 pessoas. No episódio de hoje, veremos a Marge descobrindo que todos a consideram uma chata, decidindo ser uma lenhadora como um passatempo e acaba descobrindo habilidades surpreendentes. Então acaba se envolvendo em um circuito competitivo de esportes de madeira. Ela embarca em uma viagem de 1 mês para Portland com sua instrutora, Paula. E Homer, preocupado, tem medo que essa experiência a afaste dele para sempre. No início, vemos o Chalmers, junto com o diretor Skinner, anunciando a apresentação de cenas dramáticas escritas por seus alunos. Então, é anunciado que irá começar uma nova cena do seriado Riverdale. E a primeira cena é com as crianças falando que precisariam resolver um assassinato que aconteceu em um restaurante. Porém, o outro garoto começa a falar que não tem como ajudá-lo, pois seu pai estava na cadeia e a única forma de conseguir tirá-lo de lá era usando drogas. E nesse momento, surgem 2 garotas dizendo que estavam grávidas. Na próxima cena, o Homer já percebe que aquela cena era inspirada em um vídeo do YouTube de crianças jogando videogame. E então, os garotos estão jogando, enquanto surgem outros 2 pedindo para ganharem like no vídeo se estiverem curtindo. Nos bastidores, Chalmers começa a questionar desde quando aquilo realmente era um teatro, e o diretor Skinner explica que essa era a realidade atual das crianças. Depois de uma apresentação de garotos sendo jurados de um programa, finalmente chega a vez da Lisa, e Marge precisa acordar Bart e Homer, pois ele já nem estava mais prestando atenção no que estava acontecendo. Então, é a vez da Lisa, e ela mostra como é a vida de sua família em casa, com a Marge servindo ao Homer, o Bart com suas frases de efeito, e a Lisa tentando ser uma garota nota 10. Enquanto isso, na plateia, o Sideshow Mel reclama pelo fato da personagem mãe ser muito chata, e a Marge fica chateada pelas pessoas a acharem uma chata. E Homer agora que entende que a peça falava de sua própria família e fica surpreso. Então, na peça, aparece Maggie apenas falando suga, suga, e ao terminar, todos da plateia aplaudem a peça de pé. Porém, Marge é a única que não se levanta e não gosta nada do que assistiu. Na saída do colégio, Marge chega na Lisa e pergunta se ela a achava tão chata. Então, Homer entra no meio da conversa, dizendo que Lisa fez uma pessoa se sentir mal e entra em defesa de sua esposa. Mas nesse momento aparecem Lenny e Carl pedindo para tirar uma foto com Marge. No outro dia pela manhã, Marge está no culto com sua família e ainda está questionando sobre as pessoas acharem ela chata. Enquanto isso, o reverendo explica que a Marge havia pedido para ele para que pudesse ler a passagem, mas ela iria dar seu próprio toque a ela. Então Marge começa a ler a passagem, imitando o sotaque de quem está falando a frase. Mas com isso os que estão ouvindo não gostam e pedem para que ela leia normalmente. Marge tenta explicar o que estava fazendo, mas mesmo assim ninguém gosta, então ela desiste e sai voltando para o seu lugar. Por fim, acaba recebendo todo o dinheiro da igreja para ela, o que a faz sentir-se ainda pior. E ao chegarem em casa, um forte temporal está acontecendo, e a Marge ainda está reclamando sobre ter sido uma escoteira nota 10, ainda assim todos acharem uma chata. Assim que Homer estaciona o carro, um raio cai em cima de uma árvore e ela acaba caindo em cima do carro deles, mas Marge parece nem se afetar. Porém, Lisa comenta que ela teve uma experiência de quase morte e que isso foi muito legal, mas a Marge fala que irá se deitar e Bart faz um comentário sobre aquela reação dela não ajudar em nada a melhorar a reputação dela. Mais tarde, vemos Homer tentando cortar a árvore, enquanto Marge e suas irmãs o assistem, mas em poucos segundos, ele desiste e vai se deitar na rede que tem ali perto. Então Marge, irritada, se levanta e pega o machado para terminar o serviço dele, pois era isso que ela sempre fazia. Assim que ela começa a ir cortando a árvore, suas irmãs aparecem e comentam que sabiam bem como aproveitar aquela habilidade dela. Momentos depois, Patty chega com uma mulher que se apresenta como Paula. Então, Paula começa a dizer que ela é uma alta competidora de Timber Sports, e em seguida mostra um vídeo para Marge entender como era a sensação de ser magnífica. Depois de Paula dizer que Timber Sports era mais que apenas um hobby, ela chama Marge para que as duas vão até a floresta. E então, na próxima cena, vemos a Marge respirando ar puro até que Paula pergunta o que ela estava fazendo. Depois de perceber que Marge estava um pouco tensa, Paula tira alguns nós de suas costas e em seguida explica para Marge que para estimular a força, ela precisa pensar em coisas que a deixem com raiva. No primeiro momento, Marge fala que não tem nada que a deixa com raiva, mas em seguida tem pensamentos sobre seus filhos e rapidamente ela começa a cortar um tronco de árvore. Depois, vemos um compilado de cenas onde Marge e Paula estão praticando várias habilidades,
como cortar árvores, subir em cima de um tronco, serrar árvores e várias outras coisas. Até que a cena mostra Marge tomando um banho em meio a vários cubos de gelo e tentando tomar um vinho, mas não consegue porque estava tremendo de frio. E na antiga floresta de Springfield é anunciada a competição de profissionais e amadores de Timber Sports. E na competição é dada a largada e todos estão focados em Nelson, um garoto de 10 anos que possui habilidades extraordinárias. Sua mãe fala que ele tem aquelas habilidades no mastro graças a ela. Mas ao olhar os outros competidores, percebem que Marge estava na frente e que em poucos segundos ela acaba cortando o topo do tronco e ganha a competição. Paula vai correndo até ela, elogiando seu talento e seu esforço. Enquanto observa as duas comentando, Patty diz que é hora de avisar a Homer que Paula é gay. E depois de vê-la se abraçando, Homer começa a pensar se precisaria se preocupar com isso. No camarim, Paula e Marge conversam, e após elogiar Marge, Paula começa a perguntar se ela quer passar para o próximo nível com ela. Mas Marge não entende o que Paula quer dizer. E depois de vários exemplos, Marge ainda fica confusa. Com isso, Paula pergunta de forma clara se ela queria ser sua dupla de serrote. Marge questiona se realmente seria capaz de fazer isso, e Paula garante que sim, porém ela precisaria treinar junto com ela durante um mês, e que esse treinamento seria em Portland. Marge diz que não poderia deixar Homer sozinho por tanto tempo, mas depois de ter uma fantasia sendo forte ao carregar um tronco de árvore, ela começa a pensar melhor nessa proposta. Ao chegar em casa, Homer prepara todo um clima dentro do quarto. Na cama, Homer começa a fazer massagem em Marge, mas ela diz que está cansada e começa a explicar que ela se sente sendo sua melhor versão quando participa da competição. E rapidamente ela cria coragem para dizer que Paula a havia convidado para treinar com ela, porém, ela ficaria fora durante um mês. Mas Homer começa a dizer que ele sente falta de Marge a cada um segundo que ficam distantes e que não saberia se sobreviveria um mês inteiro sem ela. Com isso, Marge questiona se ele realmente queria que ela ficasse ali com eles, tendo em vista que ele sabia que a competição a fazia tão bem, mas Homer responde que quer sim, pois quer que ela fique. E com isso, Marge pega sua mala e sai de lá, deixando Homer para trás sozinho enquanto chora na cama. Então, após um mês, a família Simpson vai visitar Marge em Portland. Porém, está chovendo bastante. Enquanto o caminham, Homer fala que está super nervoso por estar indo ver a Marge, mas já Lisa está empolgada por todas as coisas que tem em Portland e por eles nunca terem ido lá antes. Com isso, eles caminham em direção a uma cafeteria e acabam encontrando o cara dos quadrinhos que explica que sempre vai ali para poder recarregar suas energias, e que ali ele vendia marihuana batizada. Depois, vemos eles andando pelas ruas de Portland em um carro, e após passarem por várias ruas diferentes, eles finalmente chegam à casa onde Marge está ficando. Assim que o carro para, Homer pede para as crianças que o ajudem a recuperar sua mãe. Então, após ele tentar criar uma nova versão usando a peruca, Lisa pede para que ele não faça isso e que tenha apenas um pouco de confiança em si mesmo. Ao baterem na porta, Marge os recebe e diz que sentiu bastante falta dele. Depois de perguntar como eles estão indo, a Lisa explica que eles estavam enlouquecendo e a cena até mostra o vovô, que ficou em casa para cuidar das crianças, porém não era das crianças que ele estava cuidando. Em casa, Homer elogia a roupa de Marge e ela diz ser de uma marca local. Então, Lisa começa a se encantar por tudo ali e diz que só quer voltar para casa se achar algo de que não goste e que faça ela sentir vontade de voltar para sua casa. Mas Homer pede para ela ir com calma, pois sua mãe ainda não havia se estabilizado ali. Mas, em seguida, surge Paula mostrando seus cachorros, e ao beijarem eles, Homer começa a reparar em alguns detalhes que estão por todos os lados da casa. Então, ele pede para ter uma conversinha com Marge no quintal. Ao chegar ao quintal, Homer começa a questionar se Marge não percebe o que estava acontecendo, pois ela estava casada, e a Marge concorda, pois disse que é casada com ele. Homer nega e diz que ela está casada com Paula, e era só olhar em volta que dava para perceber que ela estava casada das duas formas, mais importante que era emocionalmente e cozinhando, e ainda compraram 2 Pags. Mas Marge diz que os cachorrinhos lembram de Homer e começa a dizer que está chateada, pois era a primeira vez que ela fazia algo que gostava e Homer estava com ciúmes dela. Mas Homer tenta dar uma de compreensivo, dizendo que estava orgulhoso dela, e em seguida muda e pergunta quando ela irá voltar para casa. Assim que ela responde que será no dia seguinte após a competição, ele comemora dizendo que havia ganhado, e depois de desligar algo vibrando em seu bolso, Marge o olha para explicar que só volta para casa no dia seguinte se acabarem perdendo a competição. Mas caso elas vencerem, ela precisaria ficar para treinar mais e participar das competições finais. Homer tenta dizer que a apoiou desde o primeiro dia, mas após ela discordar, ele diz ser tarde demais para começar agora e sai de lá.
Então, Homer vai até um bar e comenta sobre estar chateado, pois enquanto ele está ali, sua esposa está apaixonada por um lenhador do sexo feminino, e o homem que está ao seu lado diz que isso é típico daquele local. Na competição de serrote em dupla, Marge e Paula estão na frente, mas após um segundo, o narrador começa a torcer pelas garotas e a outra dupla passa à frente das meninas. Com isso, da arquibancada, Homer começa a dizer que não pode ficar calado, e então ele vai correndo e se aproxima o máximo que pode para dizer que foi um lenhador horrível. Enquanto Homer está falando sobre o amor dos dois, fazendo comparação com o tronco de árvore, Marge parece nem estar prestando atenção, pois está focada em terminar a competição e acaba que ela e Paula ganham. Então Paula dá os parabéns para Marge e em seguida Homer chega junto com as crianças. Homer diz a Paula que ela havia ganhado e que poderia aproveitar tudo, mas Paula fica sem entender e questiona sobre o que ele estava pensando que ela havia ganhado. Então Homer começa a falar que Marge é uma boa esposa quando está com ele, mas quando estava com Paula, era uma excelente mulher. Porém, Paula começa a explicar que ela não quer nada com Marge, pois ela tem uma esposa e um filho, e Paula explica que sua esposa está em Tóquio treinando com fitas, algo que ela não sabe muito bem como funciona. Homer começa a ficar animado por perceber que Paula não estava tentando separar os dois, mas Paula diz que era óbvio que com certeza irá sentir falta de Marge e que ela sempre será bem-vinda para voltar ali e treinar para as competições quando quiser. Homer começa a ficar animado e diz que quer retribuir e fazer algo para ela em forma de agradecimento, então ele diz que se ela desejar ter outro, ele poderia ajudá-la. Depois de explicar o porquê ele está se oferecendo a Paula e diz que colocou ele no seu top 3. Mas Homer, ao olhar a cena de Marge com Maggie e as outras crianças, começa a dizer que ainda parecia estranho e que ele não saberia o que dizer a Marge. Paula cochicha algo em seu ouvido e Homer se aproxima de sua família e chama Marge para que eles pudessem voltar para casa. Depois disso, Homer pisca para Paula. A cena muda para a última cena do episódio, com Homer indo até o quarto da Maggie, dizendo que a ama e que queria garantir que ela fosse sempre uma garotinha forte e confiante. Por isso, ele havia saído e comprado um mini serrote para ela. Ao sair do quarto, Maggie esconde sua cabeça na roupa, e quando vovó Simpson passa pela porta, ele comenta sobre a cabeça de leite dela ter caído e explica que em breve ela receberá uma nova cabeça da fada. Bom, se você gostou do episódio, não esqueça do seu like e do seu comentário.